Olá, queridos, muito bom dia. Liguei essa live aqui no trânsito, estou no engarrafamento, porque hoje eu acordei naquela certeza de que está dando certo e nós estamos próximo da nossa vitória. Acredito que de domingo para segunda agora não passa. Nós precisamos acreditar mais, porque nós estamos colocando sempre Deus na frente. E a palavra sobre fé, assim como diz em Hebreus 11, tenha fé, é um firme fundamento nas coisas que você não vê, mas na certeza do que é que você espera, o que é que você tem pedido a Deus. Acredite, como ele levou Ezequiel no capítulo 37, deixando aquela história belíssima naquele vale de ossos secos. Aos olhos humanos, tanto que quando o Senhor pergunta a Ezequiel, poderá esses ossos reviver? Aos olhos humanos não. E aí Ezequiel diz, olha Senhor, tu sabes. Então o Senhor diz, profetiza. Você tem o poder da palavra na sua boca. Profetiza sobre o seu país. Profetiza sobre a sua nação. E você vai ver o resultado. Como ele diz ao profeta Jeremias, clame a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então você precisa confiar em Deus. Aos olhos humanos, vendo a atitude do presidente, a atitude das Forças Armadas, em alguns momentos, alguns desfalecem. E a gente esquece que nós temos uma arma poderosa nas mãos, que é esse contato que nós temos maravilhoso com Deus. Podemos usar o poder que está na oração, como eu já deixei alguns vídeos aí, falando sobre ela. Tiago deixa bem claro que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós temos muitas passagens bíblicas mostrando o poder que está na oração. Atos 12, Herodes começa a perseguir a igreja e lançar mão de pessoas para o matar. Ele prende a Tiago e mata a espada. Ele vê que o povo se alegra com a morte de Tiago, ele planeja, vou matar mais. Aí ele prende a Pedro. Com Pedro preso, é a Páscoa. Ele não pode matar Pedro naqueles dias. Ele coloca 16 guardas. Confira lá em Atos 12. Ao lado de Pedro, para que não desse nenhum tipo de problema, que assim que passasse a Páscoa, Pedro seria morto. Versículo 5 diz que a igreja se juntou para orar. E a oração da igreja, como diz em Tiago, pôde muito em seus efeitos. A oração da igreja foi ouvida por Deus e atendida. Deus, ele enviou um anjo ao cárcere que estava Pedro, livrou Pedro das cadeias, fez Pedro sair daquela prisão. Pedro saindo, achou que estava tendo um sonho antes de cair em si. Quando Pedro cai em si, Pedro vai à casa de Maria, onde está a igreja reunida, para orar por ele. Ele bate na porta, uma jovem escuta a sua voz, não acreditando, eufórica, ela vai até o povo que estava orando. Para você ver que não é fácil ter fé. O povo estava orando por Pedro, mas quando a jovem foi dizer que Pedro estava na porta, o povo não acreditou. Menina, está louca? Irmãos, eles estavam achando que Pedro ia morrer, eles tinham certeza, porque eles tinham acabado de matar Tiago. E realmente a gente muitas vezes ora por enfermo, e a realidade diz que o médico desenganou. E a gente ora por um enfermo naquela expectativa, mas dentro de nós diz, poxa, a situação está complicada. Mas mesmo assim Deus ouve a nossa oração. A Bíblia diz que o Espírito dele leva as nossas orações a ele com gemidos inexprimíveis. E é assim que acontece. O povo está orando por Pedro, mas tinham certeza que Pedro ia morrer. Mas o milagre acontece em meio à oração. Então, não importa as condições que nós estamos vivendo, não importa a situação que estamos passando, não desacredite na sua oração, ela pode muito em seus efeitos. Leia o livro de Jeremias capítulo 29.
você vai ver os conselhos de Jeremias sendo usado por Deus ao povo que estava perdido no cativeiro da Babilônia. E ele dizendo: olha, vocês estão nessa situação aí, mas procurem viver em paz. Casem-se, deem casamento, construam suas casas. E aí ele vai aconselhando, já citei aqui no início. E no meio desses conselhos, no versículo 11 do capítulo 29, Deus começa a usar Jeremias mais forte. E diz: olha, sabe por que estou dando esses conselhos? Porque bem sei eu, isso é Deus falando, os pensamentos que tenho sobre vós. E Jeremias, para deixar bem claro, ele diz: assim diz o Senhor. E vai explicando, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Continua aconselhando: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, não tem pedido que o Senhor venha negar quando você o busca com sinceridade, quando você o busca de todo o seu coração. Coloque os seus propósitos diante de Deus, não importa o tamanho do seu propósito. É um país de 250 milhões de habitantes e você sozinho vai fazer a diferença. Jesus, explicando sobre fé, ele deixa bem claro: você sozinho, tendo fé, vai dizer a este monte: ergue-te daqui e lança-te ali. É sozinho, só precisa de você para que as coisas aconteçam. Só precisa um acreditar para que as coisas aconteçam. Lembra da oração de Abraão? Mas que oração linda, porque ele está dialogando com Deus, intercedendo por Sodoma e Gomorra. Mas ainda assim tiver 10 justos, tiver pessoas íntegras, aí Deus fala para ele: olha, se tiver 10 justos, eu não vou destruir a cidade. E ele vai dialogando com Deus, até livrar o seu sobrinho Ló, e ele ser convencido por Deus de que naquela cidade não tinha ninguém que se salvasse. Deus enviou anjos, e os homens daqueles dias, não diferentes dos de hoje, eles queriam se aproveitar daqueles anjos, porque eram formosos, porque eram de boa aparência, para se inflamar com eles. Não é diferente nos nossos dias. Mas eu e você precisamos acreditar em Deus, que vai dar certo. É a sua fé que remove montanhas. Se tiver alguém aí também nessa live que não entende esse processo que os crentes tanto falam, você quer aceitar Jesus e vocês dizem: não, eu tenho Jesus no meu coração, né? Tem alguns que, quando eu digo Deus abençoe você, ele diz: não, Deus lhe abençoe também. E aí vê os crentes insistindo em que ele aceite Jesus. O apóstolo Paulo também, lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, ele está passando por essa situação. E ele começa a explicar aquele povo acerca do que é o confessar Jesus. Ele diz: olha, vocês têm Deus no coração, e vocês têm Deus. Aí ele começa dizendo: muitos têm Deus no coração para a justiça, mas se faz necessário confessar com a boca para a salvação. Há uma diferença de você ter Deus no coração para a justiça, para que você seja uma pessoa íntegra, honesta. Muitas vezes muito melhor do que muitos crentes que não dão um bom testemunho. A única diferença é que quando você confessa Jesus, você passa a participar do sacrifício dele na cruz do Calvário. Por isso que a gente pergunta a você se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que se confirme o selo da promessa do propósito dele em morrer naquela cruz. Então há muita coisa em jogo, e que você possa confiar em Deus todos os dias da sua vida. Hoje é o primeiro dia que eu abro esse ao vivo aqui no Instagram. Me deu essa ideia. Estava aqui, que eu sempre vou fazendo o meu devocional, no carro, que é o momento em que eu saio de casa, já acordo ali aproveitando as horazinhas, de sono,
Então muitas vezes não tem tempo de acordar, né, tão cedo, porque eu prefiro aproveitar, porque a gente vai dormir muito tarde. E aí eu vou fazendo meu devocional aqui, boto meu louvor, meu fundo musical, vou falando com Deus, vou orando. Eu disse, não, eu vou compartilhar, porque eu sei que é bom, né, juntos congregarmos. Nós somos a igreja, porque o Espírito de Deus, ele habita nessa casa que é eu e você. Que você possa ter um bom dia hoje que está se iniciando, vocês que vão estar, né, em seus lares, cuidando das coisas dos lares, cuidando dos filhos, dos propósitos que Deus coloca para você em sua casa, enquanto você tem o seu esposo indo para a rua, para o trabalho. Então que Deus possa abençoar você que está saindo agora de casa, que está acabando de acordar, né? Que Deus possa dar um bom dia de bênçãos. E não esquece, você que pode ir no quartel da sua cidade, vai lá, acampa em volta a sua presença, ela fará muita diferença, porque pela Constituição tem muitos detalhes para que seja acionada as Forças Armadas, tem muitos gatilhos, mas o principal gatilho é o apoio popular. Se não tem um apoio popular, é golpe. Então eu e você precisa estar firme. Procura aí no Google o artigo 14 da Constituição. Lê os incisos 9 ao 11. Lá vai falar de inelegibilidade. Leia o inciso 9. Quando você abrir o artigo 14, procura no Google, vai aparecer o site da Constituição Federal. Você vai lá no inciso 9, você vai ver um Szinho e o 9 do lado. Abriu o inciso 9, começa a ler até o 11. Você vai ver que o jogo ainda não acabou. Como numa peça de xadrez, eu queria, você também, muitos queriam, que fosse um jogo encerrado, acabou, foi fraude e não vamos aceitar o resultado. Mas um jogo de xadrez, você não encerra dizendo acabou. Você não encerra pegando o tabuleiro e jogando para cima. Você encerra ele fazendo as suas jogadas e preparando a palavra final, que é cheque. E aí você deixa o adversário sem saber o que fazer, porque você acuou ele, o rei dele está vulnerável, você disse a ele cheque. E aí você conclui a jogada final ganhando a partida. Então nós estamos como numa partida de xadrez, que não pode se pegar o tabuleiro, jogar para cima e dizer acabou, que não pode dizer, né, o jogo encerrou agora. Não, você tem que continuar jogando em silêncio. Lê o artigo 14, você vai ver, se não me engano, no inciso 11, dizendo assim, ó, tudo corre em segredo de justiça, em total sigilo. Nós estamos vendo em alguns vídeos as Forças Armadas se movimentando. Elas estão se movimentando, se organizando, porque não pode simplesmente dizer acabou a partida e dar ao inimigo a condição de reverter. Você tem que deixar ele sem saída. Ah, eu vou resolver por aqui, eu vou tentar por cá. Ele não vai ter saída. As Forças Armadas se movimentando, indo para as fronteiras, principalmente da Venezuela. Pesquisa sobre isso. Tomando conta de algumas áreas em São Paulo, no Rio de Janeiro, porque são áreas que tem, não vou citar aqui muito o nome de, vocês estão entendendo? Perigosíssimas, de pessoas que podem, vocês viram o que aconteceu agora lá em Brasília, né? Depredaram, tocaram fogo e tentaram colocar a culpa nas pessoas que estão apoiando o presidente. Pessoas que estão desde o dia 30 de outubro nas ruas, sem fazer nenhum ato de vandalismo, mantendo tudo limpo, tudo organizado. E aí de repente acontece aquilo no domingo e querem colocar a culpa na segunda-feira, né? E querem colocar a culpa em nós. Mas já está tudo claro que não foram os, como eles intitularam, bolsonaristas. Mas nós não somos bolsonaristas, nós somos brasileiros que queremos o de melhor à nossa pátria, que é Deus e família. Se Bolsonaro é alinhado ao nosso pensamento, somos bolsonaristas. Porque Bolsonaro vai passar, a história dele vai passar.
e continuaremos sendo brasileiros, apoiando as causas tradicionais de Deus, pátria e família. Então quem vier com essas pautas serão aqueles que terão nosso apoio. Vocês estão chegando aí, daqui a pouco eu estarei encerrando, né? Muito bem-vindo. Estávamos falando aqui sobre Deus, sobre a palavra de Deus. Vou tentar dar continuidade aí nesse horário, que eu estou sempre aqui no carro, já expliquei, fazendo o meu devocional. Hoje quis compartilhar com vocês. O telefone está aí na horizontal, porque o meu suporte aqui no carro, ele só mantém ele na horizontal. Mas que nós possamos confiar em Deus, que não tem nada perdido. E creio eu que essa semana é decisiva e final. Que no máximo até a segunda-feira teremos nossa resposta. Então que vocês possam acreditar e confiar. Para vocês que chegaram agora, meditamos em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, que fala sobre a fé, dizendo que ela é um firme fundamento nas coisas que eu e você ainda não está vendo, mas na certeza de que vai acontecer. Então que vocês possam acreditar e confiar em Deus, usar o poder que nós temos na oração. A oração de um justo, como diz Tiago, pode muito em seus efeitos. Que vocês possam usar esse poder. A oração, presta atenção, é de um justo. Uma oração resolve. Uma oração daquela que agrada a Deus, que é a com fé, resolve. Que vocês possam confiar e buscar a Deus, porque Ele tem respostas maravilhosas para mim e para você. Como já citei, como Ele diz a Jeremias em conselho: olha, Jeremias, clames a mim e respondeste-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Que Deus possa dar um bom dia a todos vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Nós possamos ter boas notícias, notícias que nos alegrem esta semana. Amém? Estarei encerrando por aqui. Vamos orar? Curvem a cabeça de vocês onde vocês estiverem, se vocês puderem. Eu não posso no momento, olhando o trânsito, mas está bem engarrafado agora. Vou fazer uma oração bem rapidinho. E logo em seguida, né, os irmãos acompanham não só meu perfil, como outros perfis de pessoas que têm informações para nós nessa luta que nós estamos passando. Querido Deus, maravilhoso, soberano e eterno, abençoa, Senhor, estas pessoas que estão aí participando deste culto que nós abrimos. Que o Senhor possa dar a elas, Senhor, neste dia de hoje, um bom dia maravilhoso, cheio de surpresas maravilhosas na sua presença. Deus, em nome de Jesus, Pai, tira deles toda dificuldade, toda dor, todo empecilho, todo embaraço, Senhor, que faz com que eles, Senhor, venham estar atribulados de pensamentos, preocupados nos pensamentos. Dá a dona de casa, Senhor, tranquilidade sobre o seu lar, sobre seus filhos, sobre o seu marido. Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão passando com um processo de enfermidade, que o Senhor possa curar, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, derramar um óleo espiritual, ungido sobre a cabeça de cada um deles. Porque nós estamos aqui orando com fé, e a Tua palavra diz que a oração da fé salvará o enfermo. Deus, abençoa a vida deles, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Glórias ao Teu nome. Deus fique com vocês. Em breve, né, eu vou tentar, nesse período aí de horário, às 7h30, mais ou menos, a hora que estou saindo de casa, abrimos esta live para falarmos de Jesus, da palavra de Deus e desse momento que nós estamos passando de luta, tanto espiritual quanto natural, porque está também aos nossos olhos. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Meditem no que nós falamos nessa manhã. Hebreus capítulo 1, Jeremias capítulo 29 e 33, né, que é o clamas a mim, respondeste-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem.
É o Jeremias capítulo 29, ele incentivando ao povo viver em paz em meio ao caos na Babilônia. E Ezequiel, passagem dos ossos secos, onde Deus leva Ezequiel a ver uma situação que não tinha mais jeito, e ainda pergunta a Ezequiel, e Ezequiel, aos olhos dele, ele diz: Senhor, tu sabes, porque aos olhos humanos, aqueles ossos secos eram impossíveis reviverem. Ezequiel foi sábio, ele disse: Senhor, tu sabes. E o Senhor só pede a ele uma coisa: Ezequiel, profetiza, fala sobre esses ossos, declara vida a essa morte. E é o que eu e você precisa fazer: declarar vida. Declare vida e vocês vão ver vida em nome de Jesus. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau.